Olá, é uma grande alegria fazer parte do quarto Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Muito grato ao Dr. Luciano Paulino pelo convite e a toda a organização deste evento incrível. Aproveito para destacar que esta não é uma apresentação institucional e, portanto, não falo em nome do Inmetro e da UF, e declaro não sofrer qualquer conflito de interesses nessa apresentação. A apresentação contará com 5 tópicos nos quais comentarei sobre o contexto da nanobiotecnologia, os avanços nas ferramentas mais corriqueiramente utilizadas para caracterização de produtos da nanobiotecnologia, bem como algumas aplicações, desafios, perspectivas futuras e encerrarei com meus comentários finais. Como magnificamente demonstrado pelo Dr. Hans Rosling, já falecido, nosso mundo experimenta um aumento significativo na expectativa de vida associado ao crescente valor do produto interno bruto per capita. Nos últimos 200 anos, todos os países do mundo experimentaram um aumento nesses dois indicadores, os quais foram corrigidos pela inflação e convertidos em dólar para viabilizar a comparação. Podemos entender, como senso comum, que as pessoas, de modo geral, querem viver mais. Contudo, claro, viver com saúde, viver bem. Muitos fatores contribuíram para esse avanço. Porém, não erraria muito se vinculasse esse aumento às revoluções industriais pelas quais passamos. Essa ilustração, obtida no blog de Jefferson Vivan no LinkedIn, representa muito bem esses cerca de 200 anos. Sem dúvida, a era da mecanização transformou a vida nos séculos XVIII e XIX, seguindo-se a transformação incrível com a chegada da eletricidade e as linhas de montagem, como eternizadas por Henry Ford, que desenvolveu um sistema de produção em massa para a fabricação de automóveis, que permitia a produção em grande escala e a redução de custos. Esse sistema revolucionou a indústria automotiva e se tornou um modelo para as outras indústrias. Já nas décadas de 50 e 1970, a automação, fortemente lastreada na computação e eletrônica, foram os propulsores da terceira revolução industrial. Além dos controladores lógicos programáveis e sistemas de controle numérico, não podemos deixar de lado os primeiros computadores pessoais, como o Altair 8800 e o Apple I. Desde o início da primeira década do século XVIII, experimentamos a quarta revolução industrial, que nos dias de hoje nos apresenta os sistemas cibernéticos, a computação em nuvem, a robotização, a manufatura aditiva, a internet das coisas, entre muitas outras tecnologias. E o futuro? O futuro! Prevê-se uma nova revolução relacionada à fusão das tecnologias físicas, digitais e biológicas. O que nos espera então? Focando na quarta revolução industrial e seu impacto na biotecnologia, destacamos o desenvolvimento de tecnologias para a análise de Big Data decorrente de sistemas analíticos complexos, operados por braços robóticos que realizam desde o cultivo de células até a análise de marcadores biológicos pela tecnologia do PCR, do imageamento de múltiplos parâmetros por fluorescência ou por citometria de fluxo, entre outras técnicas. Todas elas gerando milhões de informações que demandam enorme poder computacional. Como resultado, observamos avanços incríveis no conhecimento mais profundo das células e de seus mecanismos de comunicação e controle da proliferação, diferenciação, tumorigênese, entre outros. Todo esse conhecimento, transformado em tecnologia, nos permite caminhar a passos largos para a impressão de tecidos in vitro. Então podemos nos perguntar, qual o impacto da convergência entre nano e biotecnologia? Considerando a definição apresentada pela ISO TS 80004, parte 1 de 2015, nanotecnologia é a aplicação do conhecimento científico para manipular e controlar a matéria predominantemente em nanoescala, para fazer uso de propriedades e fenômenos dependentes de tamanho e estrutura distintos daqueles associados a átomos ou moléculas individuais, ou extrapolação de tamanhos maiores do mesmo material. Nanoescala, hein? Apenas para relembrar e contextualizar, vamos perceber o que é essa tal de nanoescala.
Veja esse exemplo. 1 metro está para 1 nanômetro. Desta forma, a Terra está para uma cereja. É desta imensidão que estamos falando. Isso é até mesmo um contrassenso, não? A manipulação e controle de matéria predominantemente na nanoescala tem permitido desenvolver sistemas eletrônicos cada vez mais sofisticados em equipamentos cada vez com maior resolução, como os microscópios eletrônicos de varredura e transmissão, o microscópio de força atômica. Sem falar nos sensores, nas nanopartículas e nanomateriais para aplicação em saúde, bem como os materiais avançados. O recente artigo de Hazmi e colaboradores, publicado na Nanomaterials de 2021, nos dá uma amostra poderosa da convergência entre nano e biotecnologia. Em resposta à pandemia da Covid-19, diversas nanopartículas foram desenvolvidas visando prevenir, diagnosticar e tratar a infecção viral. Para que isso tudo fosse possível e para avançar mais, ferramentas para nanocaracterização são necessárias e utilizadas para estudar as propriedades físicas, químicas e biológicas de nanopartículas e nanomateriais. Essas ferramentas podem ser usadas para determinar o tamanho, a forma, a estrutura, a composição e as propriedades de superfície dos nanomateriais. As ferramentas de nanocaracterização são essenciais para o desenvolvimento das nanotecnologias, pois permitem aos cientistas entender o comportamento dos nanomateriais e como eles interagem com outros materiais e com sistemas biológicos. Em um processo virtuoso, observamos avanços significativos em ferramentas de nanocaracterização nos últimos anos. Esses avanços possibilitaram o estudo de nanomateriais com maior precisão e exatidão. Em função do tempo, destaquei algumas ferramentas estratégicas utilizadas para a nanocaracterização: a microscopia eletrônica de varredura, a microscopia eletrônica de transmissão, a difração de raio-x, ressonância magnética nuclear e microscopia de força atômica. A microscopia eletrônica de varredura, abreviada como MEV, é uma ferramenta poderosa para obter imagens de superfície de nanomateriais. O MEV pode ser usado para visualizar o tamanho, a forma e a estrutura de nanomateriais com grande detalhe. Nessa imagem, temos o microscópio eletrônico FEI Quanta FEG 450, instalado lá no Inmetro, que consiste em um microscópio eletrônico de varredura de alta resolução com um sistema de emissão de elétrons do tipo FEG, que representa, do inglês, canhão de emissão em campo. O equipamento está equipado também com diversos detectores, como, por exemplo, o detector de espectroscopia de energia em dispersão de raios-x característicos, o EDS, e permite análises em alto e baixo vácuo, assim como em modo ambiental. Esse equipamento, então, nos permite observar, por exemplo, resíduos de tiro, um dos nossos serviços, bem como células em cultura frente a diversos desafios, como a exposição a nanopartículas. O maior poder de resolução é um dos grandes avanços da microscopia eletrônica de varredura. Destaque-se os avanços na óptica eletrônica e detectores. Isso permitiu que os pesquisadores obtivessem imagens de nanomateriais com maior detalhamento, o que é essencial para entender suas propriedades e potenciais aplicações. Também houve um aumento nas opções de preparação de amostras. Hoje, temos uma variedade de opções de preparação disponíveis para a MEV, o que permite aos investigadores estudar uma gama mais ampla de nanomateriais e suas interações. Por exemplo, a liofilização e o corte da amostra por feixe de íons focalizado podem ser usadas para preparar nanomateriais para imagens por microscopia eletrônica de varredura ou transmissão, sem danificá-las. A área de software tem especial impacto. Novos softwares foram desenvolvidos para tornar a análise de dados de MEV mais fácil e eficiente. Elas podem ser usadas para medir o tamanho, a forma e a composição de nanomateriais com grande exatidão e uma pequena incerteza, bem como para identificar suas características de superfície. Na imagem da direita, temos uma fotomicrografia de um nanofio de carbono ondulado, no qual o traço ao lado do 10 representa 10 nanômetros. Na imagem abaixo, temos à esquerda uma Escherichia coli e na
direita alguns Staphylococcus aureus, cortadas por um feixe de elétrons, permitindo visualizar o interior e a interface com nanoestruturas. Neste estudo de Jenkins e colaboradores de 2021, publicado na iScience, foi possível avaliar de forma robusta os mecanismos antibacterianos das nanotopografias. Aqui, eles utilizaram um feixe de íons focado para remover parte da amostra preparada combinada com a microscopia eletrônica de varredura, para gerar reconstruções tridimensionais de Staphylococcus aureus ou Escherichia coli, interagindo com nanotopografias. Pela primeira vez, a análise morfométrica 3D foi explorada para quantificar a área de contato intrínseca entre cada nanoestrutura e o envelope bacteriano, fornecendo uma estrutura objetiva para derivar os possíveis mecanismos antibacterianos de nanotopografias sintéticas. Superfícies com densidade de nanoestrutura entre 36 e 58 unidades por micrômetro quadrado e diâmetros de ponta entre 27 e 50 nanômetros promoveram deformação e penetraram o envelope. Porém, superfícies com maior densidade, na ordem de 137 micrômetros quadrados, penetraram o envelope e promoveram ruptura mecânica, levando a reduções acentuadas no volume da célula devido ao vazamento do citossol. Nestas imagens, podemos perceber o quanto a reconstrução tridimensional nos permite entender melhor a relação entre o micro-organismo e as estruturas nanométricas. Vejam como ela se organiza e recebe o micro-organismo em sua superfície. Já nessa porção central, as imagens representam cortes distintos de uma Escherichia coli, destacando como está o seu citossol, como está a estrutura interna da célula. A microscopia eletrônica de transmissão, MET, é uma poderosa ferramenta para obter imagens de estrutura interna de nanomateriais. O MET pode ser usado para visualizar o arranjo de átomos e moléculas dentro de nanomateriais. Entre os principais avanços, temos que a resolução do TEM melhorou significativamente nos últimos anos, graças aos avanços na ótica eletrônica e nos detectores. Esses avanços estão muito associados à evolução do software. Observamos também avanços na disponibilidade de mais opções de preparação de amostras para a microscopia eletrônica de transmissão, o que permite aos cientistas estudar uma gama mais ampla de nanomateriais, as rotas que eles utilizam dentro das células e as demais interações biológicas. Por exemplo, a remoção de camadas com feixe de íons focado pode ser usada para preparar nanomateriais para outras investigações, como por exemplo a própria microscopia eletrônica de transmissão. O congelamento rápido preserva a amostra em seu estado natural, permitindo a visualização de estruturas em sua forma original. Na microscopia seriada, se utiliza um micrótomo para cortar amostras em fatias extremamente finas e paralelas, permitindo a visualização de estruturas em 3D. Na preparação por criofatura, a amostra é congelada a temperaturas extremamente baixas e depois é quebrada, expondo sua superfície interna. Temos ainda novas técnicas desenvolvidas para a microscopia de transmissão, visando a correção de aberrações e espectroscopia de raio-x, com a dispersão de energia, o EDS. Essas técnicas permitem ao pesquisador obter informações mais detalhadas sobre os nanomateriais, sua estrutura atômica e composição química. Essa figura ao lado exibe no destaque franjas de rede clara com espaçamento interplanar de 0,23 nanômetros, correspondendo aos planos 111 das nanopartículas de ouro cúbicas de face centrada, confirmando a formação de nanopartículas de ouro policristalinas. A difração de raio-x é uma técnica que pode ser usada para determinar a estrutura cristalina de nanomateriais. Algumas informações que podem ser obtidas pela análise de difração de raio-x são o tamanho dos cristais a partir da largura dos picos da difração, a orientação cristalográfica a partir da posição dos picos de difração, e também pode ser usada para determinar a estrutura cristalina da amostra, incluindo a posição dos átomos na rede cristalina. É possível identificar também a composição química da amostra, bem como sua quantidade relativa.
Os avanços ocorrem rapidamente, em particular na resolução, preparação da amostra, novos softwares e desenvolvimento de novas técnicas. Por exemplo, na figura apresentada, temos a estrutura e composição das nanopartículas porosas coloidais de ouro. Na figura A, temos a imagem de microscopia eletrônica de transmissão de uma única nanopartícula de ouro porosa. Na figura B, foi gerada a imagem em alta resolução, obtida a partir da região indicada na caixa em A. Na figura E, temos o espectro EDX, registrado em uma única nanopartícula de ouro porosa. Então, essas múltiplas análises permitem o conhecimento mais aprofundado das características e propriedades de um nanomaterial. Os processos de crescimento de nanopartículas geradas a partir de metais nobres em fase líquida são muito complexos. Compreender esses processos e propriedades de nanopartículas requer abordagens analíticas químicas, espaciais e temporais de alta resolução. No entanto, materiais inorgânicos sólidos e métodos de caracterização de espécies moleculares em solução diferem. A espectroscopia de ressonância magnética nuclear, RMN, pode analisar de forma rotineira, direta e molecular a produção e a forma de nanopartículas em fases sólidas e fluídas. A ilustração colorida acima mostra as potencialidades da ressonância magnética nuclear em informar sobre a estrutura, química de superfície e propriedades eletrônicas de nanopartículas metálicas. Estas análises de RMN podem complementar a microscopia eletrônica e a espectroscopia de absorção óptica na caracterização de nanopartículas. Também para o RMN, os principais avanços se concentram na melhoria da resolução, nas diversas formas para a preparação da amostra, desenvolvimento de software e de novas técnicas. A figura inferior, ela apresenta os espectros de RMN da platina 195, em soluções precursoras da platina 4 no pH 1.8 em A e 8.6 em B. As imagens de microscopia eletrônica de transmissão exibem os padrões de partículas correspondentes à deposição de platina em substratos de nanoprisma de ouro, quando o pH da solução precursora de platina 4 é 1.8, imagem C, e 8.6 em D. Agora, observemos a microscopia de força atômica, AFM, uma ferramenta poderosa para a geração de imagens da superfície de nanomateriais com resolução atômica. O AFM pode ser usado para visualizar a topografia de nanomateriais e para medir as forças de interação entre os nanomateriais e destes com outros materiais. A resolução do AFM melhorou significativamente nos últimos anos, graças aos avanços na tecnologia e eletrônica cantilever. Isso permitiu que os cientistas visualizassem até alguns átomos. As ilustrações na parte A da figura apresentada destacam os modos de obtenção da imagem por contato, lado esquerdo, e modo dinâmico, lado direito. No modo de contato, a deflexão do cantilever é mantida constante, ajustando a altura relativa entre ponta e amostra. Uma mudança de altura topográfica altera a deflexão do cantilever, captado por um feixe de laser e um fotodetector. O modo dinâmico oscila o cantilever perto ou em frequência de ressonância próxima à sua própria frequência natural. A amplitude da vibração da ponta é mantida constante pelo controle automático da distância entre a ponta e a amostra. A variação na distância é usada para gerar uma imagem topográfica da superfície da amostra com alta resolução espacial. O modo dinâmico do AFM é útil para a obtenção de imagens de alta resolução e informações adicionais sobre as propriedades mecânicas e elétricas da amostra, como a rigidez e a condutividade elétrica. Segundo o físico Percy Zoll, otimizar e preparar um AFM no modo não contato para visualizar diretamente a estrutura química de uma única molécula é um pouco como jogar um videogame de realidade virtual. O AFM tem uma ponta de molécula única muito sensível que examina uma superfície limpa de cristal único, cuidadosamente preparada
a uma altura constante e ele sente as forças entre a molécula da ponta e os átomos individuais e ligações de moléculas colocadas nesta superfície limpa. Deste modo, a microscopia de força atômica torna-se tridimensional, sendo possível modelar estruturas atômicas e inclusive identificar os elementos ali presentes. Na imagem da esquerda, temos uma ilustração de uma ponta de cantilever funcionalizado com uma molécula de monóxido de carbono e as imagens resultantes de seu uso sobre diferentes moléculas, como ilustrado no lado direito. Notem que na imagem da direita, a barra equivale a 0,5 nanômetros. As ferramentas de nanocaracterização são essenciais para o desenvolvimento de novas nanobiotecnologias e aplicações de bioengenharia. Essas ferramentas podem ser usadas para desenvolver novos medicamentos e terapias, novas ferramentas de diagnóstico, novos materiais para aplicações biomédicas ou novos métodos para remediação ambiental. Este diagrama mostra a visão geral destacando no anel interno algumas das barreiras biológicas que as nanopartículas podem superar, como a entrega intracelular, podendo chegar ao núcleo ou organelas, atravessar vasos sanguíneos para atingir células tumorais específicas ou atingir células imunológicas, e atravessar a barreira epitelial. Já o anel externo identifica aplicações em medicina de precisão que podem se beneficiar das nanopartículas, pois projetos de nanopartículas inteligentes que melhoram a entrega têm o potencial de melhorar também o desempenho de medicamentos de precisão e, assim, acelerar sua tradução clínica atuando em edição genômica, estratificando pacientes com base em biomarcadores e informação genética, caracterizando barreiras específicas para atingir tecidos-alvos, criando terapias celulares autógenas, modulando o sistema imune e sua resposta, determinando a farmacocinética com base no estadio da doença. Temos ainda os nanosensores, dispositivos que podem detectar a presença de moléculas específicas e podem ser usados para diagnosticar doenças, como o câncer, detectando a presença de células cancerígenas ou marcadores de câncer. Nanopartículas podem ser usadas para gerar imagens, marcando células e tecidos de maneira bastante específica, podendo ser usado para diagnosticar doenças e rastrear a eficácia dos tratamentos baseados em células, por exemplo. As sondas nanoparticuladas mostram melhorias notáveis na detecção médica e na geração de imagens em relação aos agentes de contraste baseados em moléculas únicas. Devido ao seu pequeno tamanho e tempo de circulação prolongado, as nanopartículas apresentam melhor permeabilidade e efeitos de retenção em tumores sólidos, apresentando excelente contraste. Na imagem central, tumores metastáticos se desenvolveram nos pulmões deste camundongo 9 dias após seu tecido mamário ter sido semeado com células de câncer de mama. Nanopartículas marcadas radioativamente que visam 2 marcadores de metástase em estágio inicial destacaram as células malignas nesse PET scan. A imagem da direita destaca os nanoporos, definidos como pequenos orifícios que podem ser usados para sequenciar o DNA, identificar biomarcadores, sequenciar proteínas e peptídeos ou mimetizar sistemas biológicos com nanoporos sintéticos. O sequenciamento de nanoporos é uma tecnologia nova e emergente que tem o potencial de revolucionar a forma como diagnosticamos doenças. No campo do desenvolvimento de novos materiais para aplicações biomédicas, descobriu-se que os nanotubos de carbono podem efetivamente regular o comportamento do sistema nervoso devido às suas propriedades físico-químicas únicas. Assim, as aplicações biomédicas e terapêuticas dos nanotubos de carbono foram estendidas a várias terapias de distúrbios neuropatológicos, in vitro e in vivo, como novas moléculas terapêuticas. Por outro lado, a nanomicrofibra para curativos consiste em uma matriz associada a um medicamento. A matriz nanométrica apresenta excelente biocompatibilidade e taxa de degradação apreciável. Por exemplo, a nanofibra de quitina apresenta degradação de 20% em 15 dias. Essa matriz pode ser associada a um antibiótico específico ou uma outra molécula, como por exemplo o captopril, que promove a vasodilatação, resultando em maior permeabilidade vascular e assim acelerando a passagem de leucócitos para o tecido afetado, reduzindo o tempo para o reparo.
No contexto dos novos materiais para remediação ambiental, as nanopartículas podem ser usadas, por exemplo, para a limpeza de derramamento de óleo, pois as nanopartículas adsorvem o óleo da água. Elas também podem ser usadas para quebrar o óleo em moléculas menores, que são menos prejudiciais ao meio ambiente. Também tema de grande preocupação é a poluição orgânica e inorgânica, que ameaça o ecossistema, contribuindo para que a prevalência e a persistência de poluentes aumentem. Assim, a nanotecnologia aplicada à engenharia de processo convencional tem permitido avanços significativos no tratamento de água e efluentes. Essas nanotecnologias podem ajudar a reutilizar, reciclar e remediar a água, melhorando sua qualidade, disponibilidade e viabilidade, através de nanoabsorventes, fotocatalisadores, nanometais e nanomembranas. Quando analisamos as nanobiotecnologias e a bioengenharia, resta claro que o grande desafio é superar o Vale da Morte, ou seja, transformar uma ideia e protótipo de laboratório em um produto na prateleira, disponível para a venda e que seja seguro e eficaz. Sim, é essencial durante o desenvolvimento de produtos eficientes da nanobiotecnologia considerar, além da segurança do consumidor, a segurança dos trabalhadores envolvidos na sua produção, bem como seu impacto no ambiente durante todo o ciclo de vida do produto. Neste contexto, o custo apresenta-se como um desafio relevante, pois pode limitar a disponibilidade desses nanomateriais para instituições de pesquisa e empresas, e ainda ser uma barreira à entrada de pequenas empresas e startups nesse mercado. O custo pode variar dependendo do tipo de infraestrutura necessária para seu desenvolvimento, produção e caracterização. O custo varia também conforme o uso pretendido, pois as questões regulatórias são distintas e por vezes mais complexas conforme o uso que se pretende para determinado nanomaterial. Até hoje, as ações propulsoras da nanotecnologia no Brasil contaram com o apoio primordial do Ministério da Ciência e Tecnologia, seja através do CNPq ou do BNDES. Já nos estados, o apoio das fundações de amparo à pesquisa faz a diferença. Como já se sabe, a ciência não é custo, é investimento. Para a nanobiotecnologia florescer e chegar ao mercado, são essenciais a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, além de testes clínicos e apoio para a transição do laboratório para a prateleira. Como vimos até aqui, caracterizar os nanobiomateriais exige equipamentos e técnicas complexas. Deste modo, é essencial contar com recursos humanos qualificados, competentes e especializados, pois são tantas ferramentas que é impossível o domínio destas por uma única pessoa. A carência em profissionais experientes pode comprometer a capacidade dos pesquisadores em obter dados robustos e confiáveis, essenciais para a compreensão das propriedades dos nanomateriais. Como consequência, há grande risco de erros na interpretação dos dados, tomada de decisão incorretas e atraso no desenvolvimento do produto, ou mesmo fracasso nesse processo. Como contramedida importantíssima, o MCTI criou o Sistema Nacional de Laboratórios de Nanotecnologias e apoiou a criação de diversos institutos nacionais de ciência e tecnologia na área de nano e biotecnologia. A partir do Cisnano e dos INCTs, podemos encontrar pessoal competente para enfrentar a complexidade da nanobiotecnologia e bioengenharia. Efetivamente, para que tenhamos produtos da nanotecnologia no mercado, é essencial a existência de empresas para esse fim. Assim, a disponibilidade dos insumos para a fabricação de produtos de base nanobiotecnológica afeta diretamente a existência de empresas. No Brasil, observa-se um pequeno crescimento nesse setor empresarial e notamos, considerando o contexto global, que dentre cerca de 10 mil produtos da nanotecnologia, gerados por mais de 3.600 companhias, o Brasil conta com pouco mais de 100 fabricantes. Um trabalho interessante é desenvolvido pela Associação Brasileira de Nanotecnologia, a Brasil Nano, com proposta diferenciada de associação empresarial. Ela busca catalisar a conversão de ideias em produtos na área de nanotecnologia.
o apoio dos INCTs e do Cisnano para a disponibilização de potenciais nanopartículas e nanomateriais para o desenvolvimento tecnológico, bem como de equipamentos de última geração e pessoal extremamente qualificado, representa um passo promissor. Porém, é necessário o engajamento de empresas e o apoio de startups para efetivamente transformar conhecimento em tecnologia, em produto. Para que efetivamente os produtos da bionanotecnologia cheguem ao mercado, além das questões mencionadas, há também uma série de desafios éticos e regulatórios associados que devem ser observados. Ações em curso no Brasil visam disponibilizar informações confiáveis e metodologias padronizadas que apoiem o uso mais correto e eficiente das ferramentas de nanobiocaracterização. Destaco as atividades da ABNT, que criou a CEE 089 para internalizar normas da ISO relacionadas à nanotecnologia, e a CEE 276 para internalizar aquelas referentes à biotecnologia. O uso de normas, a implantação de um sistema de gestão da qualidade e o uso de materiais de referência contribuirão para a transição de protótipos para os produtos. Considero, a despeito do grande desafio, que temos no Brasil condições para desenvolver produtos da nanobiotecnologia seguros e eficazes. Para tanto, há que se ter atenção e atender às exigências regulatórias para a travessia segura do Vale da Morte. Financiamento para manutenção e expansão do nosso parque analítico e formação de recursos humanos são pré-requisitos fundamentais. Neste contexto, esperamos será possível transformar o conhecimento que geramos, afinal, estamos em 13ª posição no ranking mundial de publicações, efetivamente em produtos capazes de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e do desenvolvimento sustentável. Por fim, mais uma vez, agradeço ao Dr. Luciano Paulino pelo convite e a toda a organização do Congresso Digital de Bionanotecnologia e Bioengenharia. Foi um prazer e uma honra estar com vocês. Gratidão.